Será que é o momento de investir pesado em FII Infra? Porque todo mundo sabe que o Brasil peca muito quando o assunto é infraestrutura, ou seja, tem muito a ser desenvolvido nessa área. E a partir do momento que surge um investimento a fim de investir em infraestrutura brasileira, a possibilidade de ganho é absurda. Então, fica comigo até o final desse vídeo para compreender todos os detalhes. Esse vídeo está recheado de informação e se você já é um investidor casca grossa, deixa o dedo like para fortalecer aqui o canal e caso ainda não seja, é bem fácil virar um. É só apertar esse botãozinho vermelho aí de se inscrever que está aparecendo na sua tela e ativar a notificação. A primeira coisa que a gente precisa compreender é: FII Infra é um fundo imobiliário? Não é? Qual que é a diferença, tá? Eles são muito parecidos mesmo, tá? E a principal coisa que você precisa compreender inicialmente é que os FII Infras, eles investem em renda fixa. Então, diferentemente do que várias pessoas acabam acreditando, que um FII Infra vai investir diretamente em projetos de infraestrutura e caso esse projeto cresça muito, o FII Infra vai se valorizar pra caramba também, não é assim que funciona. Ele vai investir de forma indireta nesses projetos, através de debêntures que essas empresas emitem para captar recursos para os seus projetos, certo? Então, por mais que o projeto de um negócio desse segmento em que o FII Infra acabou investindo cresça muito, a rentabilidade atrelada a ele é limitada, porque é feito um contrato onde é estipulado qual será a rentabilidade. Então, geralmente, vai estar ligado ao IPCA mais uma taxa pré-fixada, mais um prêmio. Então esse prêmio pode ser, por exemplo, de 8% ao ano, mais o IPCA do período. Então, se nesse ano o IPCA foi de 2%, vai ter o prêmio de 8% mais 2%. O IPCA foi de 10%, 8% mais os 10%. Então, a rentabilidade desse FII Infra fica ligado à taxa que foi estabelecida e não o retorno do projeto, tá? Então, ele investe em infraestrutura de forma indireta, não diretamente. Então, esse é o principal ponto que você precisa levar em consideração. O FII Infra é um investimento de renda fixa que é negociado na renda variável, né? Então, é negociado em bolsa, da mesma forma que os fundos imobiliários. Então, quando você acaba investindo num FII Infra, a tua cota ela pode subir e ela pode cair também. Então, por mais que seja um investimento de renda fixa, você corre o risco de renda variável. Você precisa compreender esse fator, certo? Então, os FII Infras eles podem investir em vários setores, né? Então, é importante quando você for olhar dentro do FII Infra que você está investindo, verificar a diversificação, tá? Então, ele pode estar investindo lá na parte de saneamento, pode estar investindo na parte de energia, telecomunicação, porto, aeroportos, tá? Então, toda a parte de infraestrutura, até mesmo rodovias, né? A gente tem rodovias a dar com um monte aqui e também a gente tem bastante déficit em parte de ferrovias, tá? Então, quando a gente olha para a carteira daquele fundo, é interessante que tenha uma diversificação dentro desses setores, para não concentrar o risco somente em um tipo de setor, tá? E a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo como que você pode fazer para verificar aonde que o fundo está investindo, tá? Então, uma das principais vantagens agora em relação aos FII Infras, a gente precisa comparar isso com as debêntures, né? Porque você pode investir diretamente nas debêntures ou você pode investir nas debêntures através de FII Infras. Então, quando a gente está olhando para as debêntures, você tem uma liquidez muito baixa, né? Você não consegue vender a qualquer momento essas debêntures. E esse é um ponto negativo. Você vai precisar manter até o final do vencimento. Além disso, para que você tenha uma carteira de debêntures bem diversificada, você precisa ir lá e selecionar um por um e colocar dentro da carteira. E isso demanda um certo esforço, um certo estudo, um trabalho mais elaborado. Agora, dentro dos FII Infras, você tem um gestor que está olhando a correlação entre risco e retorno e selecionando várias debêntures para colocar dentro daquele FII que você vai acabar investindo nele, né? Então, você com um único investimento você consegue ter uma diversificação bastante interessante. Além disso, a gente vai ter uma liquidez muito maior, né? Porque se você investe direto na debênture, você não vai ter a liquidez e no FII Infra você vai conseguir vender a mercado. Então, é um ponto positivo também. E o principal ponto positivo em relação aos FII Infras, em relação aos fundos imobiliários, é em relação ao imposto, porque o rendimento do FII Infra e do fundo imobiliário
é 0%, né? Então aquele dividendo que você recebe, você não vai pagar imposto sobre ele. A diferença está em relação ao ganho de capital. Enquanto no fundo imobiliário, quando você tem uma cota lá que você comprou por R$ 100 e essa cota ela vai para R$ 120, você teve ali R$ 20 por cota de ganho de capital. Ou seja, você vai ter que pagar um imposto de 20% sobre esse lucro. Dentro do FIINFRA, você não paga imposto sobre ganho de capital também. Então é uma vantagem bastante grande em relação aos fundos imobiliários, tá? E agora, obviamente, também tem a parte negativa. Então, das desvantagens agora, a gente percebe que é um investimento de renda variável. Então, por vezes você está pensando lá, vou investir em renda fixa, porém, é um ativo de renda variável. Então, você comprou por R$ 100 lá aquele FIINFRA, mas ele pode cair para 95, pode cair para 90 e você teve um prejuízo ali. É claro que se você só tem esse prejuízo se você realizar, se fizer a venda. Então, eu recomendo que você entenda um pouco mais sobre aquele FIINFRA antes de fazer o investimento, porque a oscilação na renda variável é algo totalmente natural, mas você precisa se acostumar com ela, tá? Outro ponto negativo é que não há a obrigatoriedade de ter algum tipo de garantia sobre as debêntures ali que os FIINFRAs acabam fazendo aquele investimento. Então acaba sendo algo arriscado, até por isso você precisa verificar qual é a alocação que eles possuem, qual é a quantidade de debêntures que eles têm, porque se houver uma concentração bastante grande e tiver algum problema ali, isso vai acabar refletindo nos dividendos que você recebe e, consequentemente, também no valor daquela cota. Então, vai ter um prejuízo de fato. E aí você precisa estudar isso um pouco melhor, tá? Outro ponto negativo, ele foi positivo anteriormente, mas é negativo agora, que é justamente a liquidez, porque quando a gente olha para os FIINFRAs, eles são algo novo no mercado, não são tão populares assim, e eles não têm uma liquidez muito grande. Então, dependendo da posição que você vai ter dentro de algum FIINFRA, talvez você não tenha a liquidez necessária para desfazer aquela posição, tá? Então é algo extremamente importante que eu vou te mostrar como você vai fazer para verificar aqui na tela. A gente vai fazer isso juntos, tá? E outro ponto também é em relação à valorização das cotas. A meu ver, o que vai acontecer com os FIINFRAs é que eles vão ficar lateralizados. Por mais que seja um ativo de renda variável, a gente não pode esperar dos FIINFRAs uma valorização expressiva ao longo do tempo. Isso por conta que o lucro que fica dentro do FIINFRA, ele acaba sendo distribuído na sua maioria para os cotistas, ou seja, não tem para onde crescer. A dívida, ela não vai valer mais, né? Então o patrimônio, por si só, ele não vai se valorizar, o que não traz um lastro para que o FIINFRA se valorize. Então a tendência é que ele fique lateralizado de acordo com o movimento da taxa de juros e o que acaba impactando esse FIINFRA, tá? Então em alguns momentos ele vai se valorizar 20%, 30%, mas depois já cai 20%, 30%, então ele fica lateralizado ao longo do tempo. Então por mais que você tenha investido e haja uma valorização, essa valorização tende a ser corrigida no próximo ciclo, tá? Então não vai ser uma valorização, cresceu e cresceu e cresceu e todo ano cresce cada vez mais, tá? Até por conta que para que haja um aumento de capital dentro do FIINFRA é necessário fazer uma emissão de novas cotas. E essas emissões acabam diluindo a participação dos cotistas anteriores, de tal modo que você precisa comprar novas cotas para permanecer com a mesma porcentagem que você tinha anteriormente, tá? E agora eu quero falar sobre dois FIINFRAs aí bastante conhecidos que várias pessoas acabam investindo. E o primeiro deles é o SNID, que é o FIINFRA da Suno, tá? Então, o que a gente acaba percebendo é que a cotação dele é de 101,59, então ele começou lá por R$ 91, ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e isso faz com que quanto maior o preço da cota, menor seja o dividend yield, tá? Então se o dividend yield não cresce a mesma proporção da cota dele, o dividend yield acaba sendo menor. Então o dividend yield dele hoje, dos últimos 12 meses, é de 8,96%. Lembrando que esse é um valor que leva em consideração o passado, então a gente precisa verificar se ele vai continuar distribuindo a mesma quantidade de dividendo para a gente verificar qual vai ser o nosso possível dividend yield, tá? O PVP dele é de 1,02, ou seja, quando a gente tem um PVP de 1, a gente entende que ele está próximo do seu preço justo, ele está no seu preço justo. Então, é uma forma que você pode verificar para entender como está a precificação. É óbvio que a gente precisa fazer algo mais aprofundado, porém, é uma forma simplista de fazer essa análise inicialmente. Então, ele está em 1,02. Então, basicamente, ele está em 1 ainda, então está próximo ao preço justo. Um ponto de atenção aqui é justamente a liquidez, né? A liquidez diária dele foi
ainda é, né, de R$ 181 mil por dia, ou seja, uma liquidez bastante baixa. Então, dependendo do tamanho do teu patrimônio, você pode ter dificuldade de desfazer uma posição que você queira. Então, a liquidez realmente muito baixa e é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção que você precisa levar em consideração é justamente sobre a quantidade de debêntures que eles têm no fundo e a concentração dessas debêntures no mesmo fundo. Então a gente percebe que a carteira deles é composta por 18 debêntures, então é uma quantidade razoável, mas poderia ser maior. E a gente percebe também que tem umas debêntures que eles investem que tem uma concentração muito grande em relação ao patrimônio total, como essa daqui do setor de portos, representa 15% da carteira. A gente tem outra aqui representando 10%, outra representando 11%, ou seja, apenas 3 debêntures já representam mais de 30% do total do valor investido. Então, se dá algum problema nessa daqui, é um problema que representa 15% em relação ao FII Infra, tá? Então, a gente precisa ter uma diversificação um pouco maior, tá? Tá bacana, mas poderia ser uma diversificação maior. Agora, a gente pode verificar outro FII Infra aqui, que é bastante conhecido, que é da Kinea, que é uma gestora muito conhecida, reconhecida, tá? E aqui no caso, a cotação está em 133,49, dividend yield de 9,58%, ou seja, está um dividend yield um pouco maior, mas a gente precisa verificar o que vai acontecer daqui para frente, porque esse dividend yield pode cair também. O PVP está em 1 e a liquidez diária é de 2,7 milhões, ou seja, uma liquidez muito maior se comparado com SNID, né, da Suno, tá? Então esse é um ponto de atenção aqui, liquidez acaba sendo um fator bastante relevante. E quando a gente olha para as debêntures que a gente tem dentro desse FII, a gente percebe que tem uma diversificação maior também aqui, né? Então a gente percebe também que a alocação da maior posição é de 7,3% e a gente tem uma diversificação bem maior aqui, a gente tem mais de 30 debêntures, tá? Então esses são fatores que acabam sendo importantes na hora de analisar e, a meu ver, acaba sendo mais interessante ir no FII Infra da Kinea, caso você queira selecionar um FII Infra para iniciar a investir. E agora eu quero saber se você já investiu em FII Infra, qual FII Infra você tem na sua carteira, qual você está pensando em colocar na tua carteira. Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. E se você curtiu o vídeo aqui de hoje, deixa um dedo like aí e caso não esteja inscrito, se inscreva no canal. Aperta no botão vermelho aí e também ativa a notificação. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.